Olá, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder estar com você mais uma vez para compartilhar uma mensagem que vem do coração de Deus diretamente para a sua vida. É sempre um privilégio quando temos a oportunidade de parar por alguns instantes, respirar fundo e direcionar a nossa atenção para aquilo que realmente importa. A presença de Deus e a sua palavra, que é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Muitas vezes, o nosso dia é tão corrido, cheio de compromissos, preocupações e até lutas que enfrentamos silenciosamente, que acabamos nos esquecendo de cuidar daquilo que é essencial, a nossa comunhão com o Senhor. Mas hoje, você está aqui. E isso já é um sinal de que Deus tem algo preparado para você neste momento especial. Eu quero que você sinta o meu abraço espiritual agora, como se estivéssemos juntos em uma grande família de fé, unidos pela graça e pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Saiba que você não está sozinho nesta caminhada. Há milhares de irmãos e irmãs que, assim como você, buscam diariamente ouvir a voz de Deus para seguir com firmeza em meio às adversidades. A palavra que vamos refletir hoje vai trazer conforto, direção e renovar as suas forças para que você continue avançando. E antes de começarmos, eu já quero lhe pedir algo muito importante. Se inscreva aqui no canal para que você não perca nenhuma das mensagens que compartilhamos todos os dias. Ative também o sininho para receber as notificações. Deixe o seu like e ao final deste vídeo compartilhe nos comentários o que Deus falou ao seu coração. Isso fortalece ainda mais a nossa comunhão e ajuda esta mensagem a alcançar muitas outras vidas que precisam de esperança. Agora que já estamos prontos, podemos abrir juntos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. Palavra do dia, mensagem e oração da tarde. Hoje vamos refletir em uma passagem poderosa que se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 16, que diz assim: Desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar alguma casa, para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi, para que presidisse sobre o meu povo Israel. Este versículo nos revela uma verdade extraordinária. Deus é soberano em suas escolhas e Ele tem propósitos específicos para cada decisão que toma. Nada acontece por acaso e cada detalhe na história do povo de Israel carrega um significado profundo que também se aplica à nossa vida pessoal. Quando olhamos para esse texto, vemos que o Senhor relembra o seu grande ato de libertação, tirando o povo do Egito, lugar de escravidão e opressão. Aquela saída não foi apenas um evento histórico, mas uma demonstração viva do poder de Deus para resgatar e conduzir os seus filhos a um lugar de liberdade e promessa. E após essa libertação, Deus deixou claro que não tinha escolhido ainda nenhuma cidade para edificar o seu templo, mas havia escolhido a Davi para governar o seu povo. Isso nos mostra que antes de escolher um espaço físico, o Senhor escolhe corações. Antes de valorizar estruturas, Ele valoriza pessoas. Amado irmão e amada irmã, é exatamente aqui que a palavra se torna tão aplicável ao nosso dia a dia. Muitas vezes, pensamos que o que mais importa é aquilo que construímos externamente. Nossas conquistas, nossas casas, nossas realizações materiais, a aparência de sucesso. Mas o Senhor olha além de tudo isso. O que Ele escolhe em primeiro lugar é o coração daquele que está disposto a servi-lo, obedecê-lo e liderar o seu povo segundo a sua vontade. Davi não era perfeito, todos nós sabemos disso, mas ele tinha um coração inclinado para Deus. E é por isso que o Senhor o escolheu, não por sua perfeição, mas pela disposição de caminhar em fé e depender do Senhor. Assim também é conosco. Talvez você olhe para a sua vida hoje e não veja grandes construções externas.
Talvez ainda não tenha conquistado aquilo que tanto sonhou. Talvez esteja enfrentando dificuldades em sua família, no trabalho ou até em sua vida espiritual. Mas Deus olha para o seu coração. E se Ele encontra em você sinceridade, humildade e um desejo genuíno de obedecê-lo, saiba que você já é escolhido. O Senhor não depende das condições ideais para agir. Ele mesmo cria as condições. Ele não depende de estruturas físicas para manifestar a sua presença, porque Ele habita primeiro em corações rendidos e quebrantados. É interessante perceber que a escolha de Davi não foi apenas sobre ele, mas sobre todo o povo. A liderança que Deus coloca em nossas vidas carrega propósito coletivo. Quando Deus te escolhe, Ele não pensa apenas em você, mas em todos aqueles que serão alcançados através da sua obediência. Isso vale para a sua família, para os seus amigos, para o ambiente em que você está inserido. Muitas vezes você nem imagina o quanto a sua fé, as suas orações e a sua vida dedicada ao Senhor estão impactando outras pessoas. Mas Deus sabe. A mensagem que o Senhor nos deixa aqui é clara. A escolha de Deus é soberana e ela sempre visa um propósito maior. Talvez você esteja tentando entender por que certas coisas ainda não aconteceram do jeito que você gostaria, mas confie. O Senhor está preparando algo muito maior e Ele sabe exatamente a hora de manifestar a sua promessa. Assim como Ele tirou Israel do Egito e depois levantou Davi, Ele também está conduzindo a sua vida em etapas. Não se desespere no processo, porque cada fase tem um significado. Portanto, receba esta palavra do dia, mensagem e oração da tarde como um lembrete do céu. Deus não está em busca de cidades ou estruturas, Ele está em busca de corações. Se você se colocar disponível, Ele vai te usar de uma forma poderosa e, através da sua vida, muitos serão alcançados pela graça e pelo amor dEle. Quando lemos o versículo do primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 16, em que o Senhor declara que não havia escolhido uma cidade ou um templo, mas que havia escolhido a Davi para presidir sobre o seu povo Israel, somos levados a refletir profundamente sobre como Deus enxerga as suas escolhas. O texto mostra que para o Senhor a prioridade não é o espaço físico, mas sim as pessoas que Ele chama e levanta para cumprir os seus propósitos. Isso é um padrão que se repete em toda a Bíblia. Se olharmos para o primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, vemos que Deus rejeita Saul e escolhe Davi dizendo: "O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração." Isso nos mostra que a escolha divina não é baseada em aparência, posição social ou recursos, mas no coração. Davi era o filho mais novo de Jessé, alguém que não tinha destaque e que estava no campo cuidando das ovelhas quando o profeta Samuel chegou para ungir um novo rei. No entanto, foi justamente ele o escolhido. E isso nos ensina que Deus não olha como o homem olha, porque o homem enxerga a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Outro exemplo poderoso encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, onde Paulo, ao pregar, reafirma essa verdade dizendo: "Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade." O que diferencia um escolhido de Deus não é a perfeição, mas a disposição em obedecer e fazer a vontade dele. Isso nos ensina algo prático para o nosso dia a dia. Não precisamos ser perfeitos para sermos usados por Deus. Precisamos ser sinceros, humildes e desejosos de caminhar em obediência. A história de Israel também nos mostra que a escolha de Deus é sempre intencional. Ele não escolheu um lugar para edificar o seu nome até aquele momento, porque o foco não era o templo físico, mas a formação de um povo. A libertação do Egito, a condução pelo deserto, a entrada na terra prometida,
Tudo fazia parte de um processo de construção de identidade espiritual. Da mesma forma, em nossa vida, muitas vezes, Deus ainda não nos entrega aquilo que desejamos, porque Ele está primeiro moldando o nosso coração, fortalecendo a nossa fé e nos ensinando a depender dEle. Esse princípio também aparece nas palavras de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, quando ele diz à mulher samaritana: "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem." Aqui vemos novamente que a escolha de Deus não está presa a lugares, mas a pessoas que o buscam em sinceridade. O Senhor sempre prioriza o coração quebrantado. Meu irmão e minha irmã em Cristo, isso significa que mesmo que você não esteja em uma posição de destaque ou em um lugar grandioso, Deus pode te usar exatamente onde você está. Ele escolhe pessoas simples para realizar obras grandiosas. Ele escolheu Moisés, que se considerava incapaz, para libertar Israel. Ele escolheu Gideão, que se via como o menor de sua família, para derrotar os midianitas. Ele escolheu pescadores comuns para se tornarem apóstolos e espalharem o evangelho pelo mundo. E ele escolheu você, não por acaso, mas porque há um plano e um propósito que só você pode cumprir. Na prática, isso significa que cada escolha de Deus na sua vida tem um propósito maior do que você pode imaginar. Muitas vezes, as situações parecem confusas e você pode até se perguntar: por que Deus permitiu isso? Por que ainda não aconteceu o que eu espero? A resposta está neste princípio. Antes de escolher o lugar da manifestação, Deus escolhe o coração que será moldado. Ele está trabalhando em você, preparando a sua fé e a sua obediência para que no tempo certo o nome dele seja glorificado. Portanto, a passagem de 1º livro de Reis, capítulo 8, versículo 16, não é apenas uma lembrança histórica, mas uma revelação para nós hoje. Assim como o Senhor escolheu Davi, ele também escolhe corações dispostos. Ele não está buscando apenas templos de pedra, mas templos vivos, como está escrito em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós somos a morada de Deus, e é em nós que Ele deseja estabelecer o seu nome e manifestar a sua glória. Diante disso, que possamos aplicar essa verdade no nosso cotidiano. Se Deus prioriza o coração, precisamos cuidar daquilo que guardamos dentro de nós. Precisamos vigiar nossos pensamentos, nossas palavras e atitudes, porque o Senhor está olhando para a sinceridade e a entrega que fazemos diariamente. Não importa se você está no trabalho, em casa ou na igreja, o mais importante é viver com o coração voltado para Ele. Quando você faz isso, você já está sendo usado como um instrumento de bênção, e o nome do Senhor já está sendo estabelecido em sua vida. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, chegamos a um momento muito especial desta mensagem. Depois de refletirmos sobre a escolha de Deus em levantar Davi como rei sobre Israel e entendermos que o Senhor valoriza primeiro os corações antes das estruturas, somos desafiados a olhar para a nossa própria vida e reconhecer o quanto somos também escolhidos para um propósito maior. A palavra nos mostra que Deus não age de forma aleatória. Ele não levanta uma pessoa apenas por levantar, mas sempre com um plano divino em mente. A escolha de Davi não beneficiava apenas a ele, mas a toda uma nação. Assim é conosco. Quando Deus nos escolhe, Ele pensa em nossa vida, mas também pensa em todos os que serão alcançados através do nosso testemunho e obediência. Talvez você esteja se perguntando agora, mas será que Deus realmente me escolheu? Será que eu tenho valor diante dele? A resposta é um sonoro sim.
A Bíblia está repleta de promessas que confirmam o quanto você é amado e separado para viver debaixo da graça e da vontade de Deus. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o Senhor declara: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso significa que você não é um acidente. Você não está perdido em meio à multidão, mas existe um olhar atento do Senhor sobre a sua vida, conduzindo cada passo, mesmo quando você não percebe. Essa verdade precisa encher o seu coração de esperança. Não importa as circunstâncias que você esteja vivendo, não importa se parece que nada está dando certo, porque o Senhor é especialista em transformar cenários impossíveis. Lembre-se de que Israel passou anos como escravo no Egito. Parecia que não havia saída, mas o Senhor levantou Moisés e abriu um caminho no meio do mar. Da mesma forma, o povo precisou atravessar o deserto, viver momentos de escassez e lutas. Mas em todo o tempo a mão do Senhor estava conduzindo cada detalhe. Assim também acontece com você. O processo pode parecer longo e difícil, mas o resultado sempre será a manifestação da promessa. O que precisamos aprender é a descansar no Senhor e confiar que Ele sabe o que está fazendo. Às vezes, o nosso coração se agita, queremos respostas rápidas, ansiamos pela realização imediata de nossos sonhos, mas a palavra nos ensina que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Como está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Se você está passando pelo tempo da espera, não se desespere, porque o Deus que escolheu Davi, o Deus que guiou Israel, é o mesmo que está guiando a sua vida hoje. E aqui está algo muito importante. A escolha de Deus traz consigo uma responsabilidade. Quando entendemos que fomos escolhidos, precisamos também compreender que isso exige entrega, obediência e perseverança. Davi não foi perfeito, mas sempre que caiu, ele se levantou em arrependimento e buscou ao Senhor. Isso nos ensina que não devemos nos afastar de Deus diante de nossas falhas, mas correr para os braços dele, porque é ali que encontramos restauração. A palavra do dia, mensagem e oração da tarde de hoje nos lembra que, assim como Davi, você também pode ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Não se trata de ter uma vida sem erros, mas de ter um coração que não desiste da presença do Senhor. É isso que o diferencia. É isso que faz com que você seja visto como templo vivo de Deus, onde Ele deseja habitar e manifestar a sua glória. Agora, imagine comigo. Se o Senhor já tem colocado no seu coração sonhos, ministérios, chamados, não é porque Ele simplesmente quer que você sonhe, mas porque Ele deseja realizar. E se até agora parece que nada saiu do lugar, é porque Ele está te preparando para viver algo ainda maior. Não duvide disso. Creia que as promessas de Deus vão se cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, como está escrito em Números capítulo 23, versículo 19. Portanto, não desanime, não pare, não pense que você é pequeno demais para os planos de Deus. Ele te escolheu, e quando o Senhor escolhe, ninguém pode desfazer. A mesma mão que levantou Davi é a mão que hoje está sobre a sua vida, conduzindo, guardando e preparando você para cumprir um propósito que vai abençoar muitas outras pessoas. E diante de toda essa reflexão, eu quero agora te convidar para um momento de oração. Vamos juntos falar com o Pai que nos escolheu, que nos ama e que deseja renovar a nossa fé e esperança nesta tarde. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento com o coração cheio de gratidão. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra hoje nos lembrou que Tu és um Deus que escolhe não pela aparência, não pelas construções ou pelas estruturas, mas Tu escolhes corações.
Obrigado, porque assim como tu escolheste a Davi para presidir sobre Israel, tu também nos escolheste para viver debaixo da tua graça e da tua vontade. Pai querido, nós reconhecemos que muitas vezes nos sentimos incapazes, pequenos e até desanimados diante das lutas da vida, mas hoje entendemos que a nossa capacidade não vem de nós, vem de Ti. Por isso entregamos diante de Ti cada área da nossa vida, nossas famílias, nossos sonhos, nossos medos e nossas preocupações. Senhor, toma tudo em Tuas mãos, porque sabemos que os Teus planos são sempre maiores e melhores do que os nossos. Assim como Tu libertaste Israel do Egito e os conduziste pelo deserto até a terra prometida, também pedimos que nos conduzas no caminho certo. Mesmo que não entendamos o processo, queremos confiar que Tu estás preparando algo grandioso. Ajuda-nos, Senhor, a sermos homens e mulheres, segundo o Teu coração, a viver em arrependimento, em obediência e em fé, para que o Teu nome seja glorificado em nossa vida. Pai amado, fortalece agora cada irmão e irmã que ora comigo. Derrama a Tua paz sobre os corações aflitos, renova as forças daqueles que estão cansados, cura aqueles que estão enfermos e abre portas onde parece não haver saída. Senhor, que cada um de nós possamos viver debaixo da certeza de que somos escolhidos por Ti e que nada nem ninguém pode impedir o cumprimento das Tuas promessas. Nós oramos confiando na Tua fidelidade e declaramos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso guia e a nossa esperança. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta mensagem falou ao seu coração, eu te peço, se inscreva no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários o que Deus ministrou à sua vida através desta palavra. Isso é muito importante para que esta mensagem alcance ainda mais pessoas que precisam ouvir do amor e da esperança que há em Cristo.